Olá, boa noite, graça e paz. Por aqui, Diácono André Gomes, do canal Mais Cristão é Bíblico. E hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do Sermão da Montanha. Nós fizemos a primeira parte, a introdução, a segunda e agora nós vamos fazer a terceira parte, que vai do capítulo 5, versos 17 ao 20. Então essa será a terceira parte. Antes, quero agradecer aos irmãos, dizer que estou falando diretamente do Gama, Distrito Federal. Agora são 21 horas e 11 minutos. E eu quero agradecer a todos os participantes, aqueles que se inscreveram no canal. Quero continuar pedindo humildemente aqui que os irmãos participem, que os irmãos se inscrevam no canal, deem o like e ativem o sino. A nossa intenção, como já disse em outros trabalhos e volto a dizer nesse, é trabalhar a Bíblia Sagrada, o respeito e a necessidade da utilização do sagrado para termos uma vida melhor, né? Essa é uma das intenções do canal. E a outra é trabalhar contra essas fofocas e mexericos que vêm acontecendo no meio evangélico, no meio cristão, né, a ponto de atrapalhar, né, o que é sagrado, o que é para ser bom, está se tornando motivo de fofoca e desavenças, né? Então nós temos a intenção de combater isso aí também. Amém? E hoje nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Eu vou estar explicando para os irmãos aqui essa parte, né, que é o Sermão da Montanha, uma nova perspectiva sobre a lei de Deus, capítulo 5, versos 17 ao 20, terceira parte. Né? Como eu disse, eu vou narrar aqui sobre o assunto, mas eu tenho esse material. Aquele que precisar desse material em mãos, é só fazer contato via WhatsApp ou de outra forma. O WhatsApp é 61 99680 0823 e eu forneço àquele que precisar o arquivo para estudo, para apresentação em escola dominical. Amém? Então diz assim: uma nova perspectiva sobre a lei de Deus, capítulo 5, versos 17 e 20 do livro de Mateus. Terceira parte. Em Mateus 5, 17 e 32, adentra uma nova divisão, a denominada parte geral do Sermão da Montanha foi concluída. Tem início agora a chamada parte específica, que é composta de 3 grandes porções, sendo a primeira delas a que compreende Mateus 5, 17, 48. Que cuida do crente diante da lei de Deus e seus requisitos. A lição de hoje, a lição de agora, se ocupará com a introdução sobre o tema que discorre sobre a perspectiva de Jesus sobre a lei. E diz assim: Jesus e a lei. Nos versículos 17 e 20, Jesus faz uma conexão dos seus ensinamentos com os ensinamentos de Moisés e do Antigo Testamento, aqui descrito como a lei e os profetas. Nos tempos de Cristo, as pessoas tinham somente o Antigo Testamento. Os primeiros 5 livros eram considerados como tendo a autoria de Moisés. E grande parte do restante do Antigo Testamento havia sido escrito pelos profetas. Aqui há questões complexas e difíceis a serem enfrentadas. Já de início, Jesus afirma que não veio para revogar a lei ou os profetas. Ao contrário, Jesus veio para cumprir. Não bastassem essas assertativas, Jesus adiciona a elas a declaração de que nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Curiosamente,
no próprio Evangelho de Mateus, Jesus se coloca superior ao sábado, na medida em que deixa de obedecer ao mandamento do sábado. Mateus 12, 8. Em igual medida, Jesus também não segue, ao menos temporariamente, o mandamento do jejum. Mateus 15. Jesus também manifesta sua contrariedade às normas de purificação. Mateus 15, 11. Em outro giro, o apóstolo Paulo assegura que não estais debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6, 14. Sobre a justificação contínua, o apóstolo Paulo: fomos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Vejamos cada uma das declarações de Jesus. Amém? Então, Jesus veio para mostrar que pode ser feito diferente, sem a necessidade de revogar ou de retirar o valor que as leis possuem. Jesus vem com a intenção de mostrar que tem como e que se pode fazer diferente, mesmo que utilizando a lei, as vontades de Deus. Então, essa é a intenção de Jesus nessa perspectiva que ele tem do que é a lei de Deus. Amém? Mais abaixo nós vamos ter os versículos, né? O 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Aí é onde entra a forma diferente de se cumprir essas leis. Diferente dos fariseus, né? Porque em verdade, o 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Note então que aquele, porém, que os observar, esse observar está no sentido de cumprir, de manter, de respeitar, né? E ensinar também da forma correta. Esse será considerado grande no reino dos céus. Versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, se a nossa justiça não ultrapassar a dos escribas e fariseus, jamais conquistaremos o reino dos céus. Amém? No versículo 17, nós vamos passar aqui para a explicação. Jesus cumpre a lei. Posto esse quadro, embora diminuto, mas pelo menos representativo das questões suscitas pelo próprio Jesus no Sermão da Montanha, é preciso então procurar dirimir o sentido do ensinamento do Senhor Jesus. De plano, Jesus faz duas reivindicações impressionantes para si mesmo. Primeira, a lei e os profetas, em sua totalidade, apontam e dizem a respeito dele. Segunda reivindicação de Jesus. Eu vim cumprir a lei e os profetas em sua totalidade. Mateus 5,17. Essas declarações iniciais de Jesus indicam que ele desautoriza o início de qualquer elaboração do pensamento que conduza ao entendimento de que sua vinda teria o objetivo de revogar a lei ou os profetas. Então Jesus já diz bem claramente para todos, né? Não vim para mudar um i, nem um tio, né, das leis, mas sim para respeitá-las, né? Não vim revogar, não vim modificar nada na lei, né? O menor que seja.
mas sim respeitar e mostrar que se pode ter uma visão diferente e uma representatividade diferente de todas as leis. Então, no início de qualquer elaboração, então essas declarações de Jesus iniciais indicam que ele desautoriza o início de qualquer elaboração do pensamento que conduza ao entendimento de sua vinda teria o objetivo de revogar a lei ou os profetas, visto que ele assume, não vim para revogar, vim para cumprir. Portanto, Jesus não veio para desmantelar a lei de Deus. Ao contrário, Jesus veio para cumprir, embora não apareça na versão em português, o verbo cumprir é antecedido pela conjunção mas, com forte carga de adversidade. E essa diversidade refere-se ao verbo revogar. Ou seja, ele não veio para revogar, para invalidar. Segue-se disso que Jesus disse que as ações compreendidas nos verbos revogar e cumprir estão justapostas, contrárias, né? No texto, com forte carga de oposição. Feita essa consideração, resta prescutar sobre o verbo cumprir. Esse verbo tem o sentido de estabelecer, confirmar. Então, Jesus veio para estabelecer a lei, para confirmar a lei, mesmo que conseguindo mostrar para nós que essa lei poderia ser ativada de uma forma diferente. O apóstolo Paulo manifesta esse entendimento quando diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Ele faz uma pergunta. Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Romanos 3:31. E assim deve ser, continua o apóstolo Paulo. Desculpe. E assim deve ser, continua o apóstolo Paulo, porque a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Romanos 7:12. E mais, a lei é espiritual. Romanos 7:14. O verbo cumprir também pode significar encher, completar. Sob essa perspectiva, Jesus vem restaurar o real significado da lei. Então, Jesus veio completar, veio preencher, encher, né, a lei, né, para que ela fique perfeita, né? Veio restaurar o significado da lei em franca oposição aos ensinamentos sobre a lei existente no seu tempo, levados a efeito pelos escribas e fariseus, os quais haviam com o seu sistema de interpretação quase que esvaziado completamente o real significado da lei. A lei, por sua vez, compreende um conjunto de ordenanças e mandamentos que pode ser dividido em 3 grandes áreas: lei civil, lei cerimonial e lei moral. Então, toda essa lei é um composto para poder ordenar e organizar o homem, né? Porém, os escribas e fariseus aplicavam de uma forma tão abusada, tão, como é que pode se dizer, de uma forma a coagir as pessoas, né? A criar medo nas pessoas. E aí Jesus, observando, mostra que de forma diferente a lei pode ser respeitada e cumprida, né? Respeitada e cumprida, né? O versículo 18 diz assim: a permanência da lei sem embargo da consideração tridimensional da lei, da própria lei. O certo é que Jesus não apresenta nenhum tipo de ressalva. Ao contrário, Jesus faz uma declaração categórica a respeito da lei, evidenciando que, enquanto o céu e a terra permanecerem da mesma forma como foram criados por Deus, conforme registrado no capítulo 1 de Gênesis, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Né? Então vamos lá, versículo 18. A permanência da lei sem embargo da consideração tridimensional da lei, o certo é que Jesus não apresenta nenhum tipo de ressalva. Nada, mesmo
considerando a lei tridimensional, naqueles 3 aspectos falados lá atrás, né? Civil, cerimonial e moral, né? Jesus faz uma declaração categórica a respeito da lei, evidenciando que, enquanto o céu e a terra permanecerem da mesma forma como foram criados por Deus, conforme registrado no capítulo 1 de Gênesis, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Versículo 18. Esse dito de Jesus demonstra a continuidade da validade da lei em seus mínimos detalhes. A declaração de Jesus é antecedida pela expressão "em verdade vos digo". Essa expressão tem sentido de assegurar que o que será dito após ela é autêntico e garantido por Jesus. Isso atesta que estamos diante de uma declaração de natureza messiânica, em que Jesus afirma toda a sua autoridade perante a lei e os profetas. O que Jesus disse de forma negativa no versículo 17, agora está dizendo de forma positiva no versículo 18, por meio da expressão "em verdade vos digo". De acordo com o dito de Jesus, o céu e a terra hão de passar, porém a lei jamais passará, até que tudo se cumpra. Vê-se, pois, que Jesus não tem distinção entre leis morais, cerimoniais ou cíveis. Quer isso significar que toda a lei, aí compreendida, todas as suas porções, está contemplada na afirmação de Jesus. Contudo, o nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus é forçoso reconhecer que alteraram a aplicação de várias porções da lei. Nesse contexto, conquanto o cristão deva obediência à lei em sua integralidade. O Novo Testamento há de clarificar os aspectos e as porções da lei que devem ter sua aplicação alterada no novo pacto, em razão da vida e ministério de Jesus. Exatamente em razão de toda a santidade, justiça, bondade e espiritualidade constantes na lei, Jesus assegura que toda partícula dela, por menor que seja, será objeto de cumprimento. Se de um lado Jesus manifesta o seu comprometimento com a lei, de outro lado Jesus exorta os cristãos a obedecerem à lei, não retirar dela um tio, uma vírgula, né? Então, mas nós percebemos o quê? Que com todo o ocorrido em relação a Jesus, já faz parte da modificação do sentido de uso da lei, né? A ressurreição, a crucificação, né? O batismo, a apresentação feita por João Batista do Messias, tudo isso nós podemos colocar num conjunto já de demonstração, né, da utilização da lei. Não é da retirada da lei, criando-se nova lei após Jesus Cristo, mas é do se refazer a lei com outro sentido, né? O sentido do amor, o sentido do perdão, o sentido da compaixão, da empatia, né? Retirando-se da lei toda como é que o preconceito, né? Todo o preconceito. Você vê que na caminhada de Jesus ele já demonstra com quem ele conversa, com quem ele fala, quem ele ajuda, quem ele cura, ele já demonstra a necessidade de mudança em diversas situações da lei, né? A questão do sábado, né, que se respeitava mais do que uma vida, a questão de não se falar com pessoas por serem samaritanas, diversas outras situações que a gente pode observar, né, de pessoas que eram separadas pela sociedade, como a mulher do fluxo de sangue, né, e para ela se tornar purificada, ela teria que fazer diversas coisas perante a lei,
para que essa purificação fosse autêntica e aceita. Aí vem Jesus e modifica, né, com um simples sair de poder dele para essa mulher e demonstra ali, em outras situações, né, trato com leprosos, ida na casa de cobrador de impostos, diversas situações que se pode ver a necessidade, né, do acontecimento da mudança dessas aplicações dessas leis, né? Nós podemos ver isso aí claramente através desse estudo, através deste livro, através desta palavra de Deus abençoada, que clareia e que tem a condição de modificar o nosso estado essencial de ser, né? É só através da palavra, é só através da leitura, é só através do estudo que a gente consegue compreender o quanto é importante a lei, o quanto nós devemos respeitar a lei, mas o quanto nós devemos utilizar o coração, né, através de Jesus Cristo para a aplicação dessa lei, né? Aí nós conseguimos tirar diversas coisas ruins de nós, né, que nós apresentamos mesmo sem querer, nós conseguimos eliminar de nossas vidas, né? Através da prostração diante de Deus, entregando os nossos problemas na mão dele, e conseguimos modificar diversas situações, diversas pessoas e principalmente a nós mesmos, através de Jesus Cristo, né? Através do estudo da palavra. No versículo 19 do livro de Mateus, capítulo 5, versículo 19 do livro de Mateus. Sermão da Montanha, uma perspectiva sobre a lei de Deus. Capítulo 5, 17 ao 20. Nós estamos no versículo 19. Jesus fala sobre aqueles que descumprem e aqueles que cumprem a lei. Quando Jesus fala sobre a consequência da desobediência, mesmo que de apenas um pequeno mandamento, ele deixa claro que não há nenhuma área da nossa vida que não está sob a sua autoridade. Nenhuma área da nossa vida está sob o nosso próprio controle. Toda a nossa vida deve ser rendida ao Senhor e submetida à sua lei e à sua palavra. Não existe algo que possa ser considerado pequeno demais para que obedeçamos. O menor e o maior no reino dos céus, dadas essas virtudes presentes da lei. Jesus diz que aquele que violar, e nessa condição de violação, ensinar aos homens, ainda que seja o menor dos mandamentos, será considerado mínimo no reino dos céus. Em contrapartida, aquele que observar e ensinar os mandamentos da lei, será considerado grande no reino dos céus. Versículo 19, né? Jesus está dizendo que a estatura no reino dos céus é medida pela obediência, em observar e ensinar os mandamentos da lei de Deus, né? Os aspectos contrastantes, menor e maior, pequeno e grande, indicam que não deve haver qualquer descuido em relação à lei. Quando esses aspectos não forem observados, haverá um julgamento. Será considerado mínimo no reino dos céus ou será considerado grande no reino dos céus. Ambos os verbos se voltam para o futuro e estão na voz passiva. Isso aponta para o julgamento de Deus. É, portanto, de Deus a prerrogativa de avaliação. A perspectiva escatológica, contudo, não deve conduzir ao menosprezo da prática da obediência da vida comum em nosso dia a dia. Então, o julgamento cabe a Deus, né? Em contrapartida, aquele que observar e ensinar o mandamento e a lei será considerado grande no reino dos céus. Jesus está dizendo que a estatura no reino dos céus é medida pela obediência em observar e ensinar os mandamentos da lei de Deus. Então, nós precisamos viver esses mandamentos, né? Nós precisamos obedecer esses mandamentos e ensinar esses mandamentos. Olhando por essa perspectiva de Jesus, nós
ficamos sem entender como existem pessoas que estão pegando os assuntos evangélicos, os assuntos cristãos, e estão jogando na mídia, criando uma bagunça no meio evangélico, no meio espiritual, né, do reino dos céus. Né? Essas pessoas não têm receio do que irão sofrer? Essas pessoas não têm receio do julgamento do Senhor? Meus irmãos, está complicada a situação do cristianismo no mundo e no Brasil. Está uma situação alarmante. Nós conseguimos ver aí absurdos atrás de absurdos acontecendo, fofocas atrás de fofocas, pastores sendo presos porque agrediram esposa, utilizaram drogas, tanto lícitas como ilícitas, né? Traições, retomada de igrejas, confusões entre pastores e membros da igreja, né? Situações realmente difíceis, profetadas absurdas, assuntos absurdos falados como ida ao inferno, junto com pessoas que ainda estão nesse plano, que também foram encontradas nesse inferno. Então, são situações terríveis, acusações, apontamentos, condenações, né? Pessoas que pegam o homossexualismo para poder pisar, para poder massacrar outras pessoas, né? Como se fosse livre de todos os defeitos nesse mundo, como se não tivesse defeito, né? Só os homossexuais, né, têm defeitos, têm problemas e não herdarão os céus, né? E não olham para os próprios pés, não olham para o próprio telhado, não fazem, né, uma reflexão, não fazem uma busca interior para perceber o quanto estão errados e ainda têm em mente que existe condições de cearem no culto da Santa Ceia. Situação complicada, que precisa ser avaliada e estudada. Temos que parar com essas situações de estar falando das igrejas, envolvendo as igrejas em situações que são do homem. O homem, ele quer ser o centro das igrejas que não são do Senhor. Querem ser o centro e estão recebendo todo o peso de quererem a glória de Deus. Vocês podem observar, todos esses que vêm falando, que vêm fazendo o mal feito em nome de Deus, estão sofrendo consequências. E a tendência é aumentar. E aí, então, fique espertos, meus irmãos queridos, que às vezes na inocência, às vezes em busca de likes, em busca de visibilidade, crescimento de canal, utilizam a palavra de Deus de qualquer forma, agindo sem decência e ordem. Um aviso aos irmãos: orem, peçam orientação a Deus, modifiquem e observem os mandamentos, para que vocês possam ter vida longa no canal e com suas famílias e com vocês mesmos, com a consciência tranquila de estar fazendo o trabalho para Deus, né? Então, quando se fala aqui do verbo serão considerados mínimos no reino dos céus, ou será considerado grande no reino dos céus, ambos os verbos se voltam para o futuro, estão na voz passiva. Isso aponta para o julgamento de Deus. É, portanto, de Deus a prerrogativa de avaliação. A perspectiva escatológica, contudo, não deve conduzir ao menosprezo da prática da obediência na vida comum em nosso dia a dia. Então nós não podemos, meus irmãos, desviar um i nem um tio e de forma nenhuma desobedecer os mandamentos. O Novo Testamento, o Antigo Testamento, a Bíblia Sagrada em si. Não podemos perder o respeito pela Bíblia Sagrada e mudá-la em nada. Não podemos perder o respeito pelo cultuar, por ir à igreja, por ser cristão, por vestir a camisa e dizer: Jesus Cristo é a cabeça do corpo que eu estou em conjunto com ele. Em nome de Jesus, nós precisamos nos preocupar com isso.
Aí lá no versículo 19, então nós já lemos, né? Jesus fala sobre aqueles que descumprem e aqueles que cumprem a lei. Aí nós vamos para o versículo 20. Fala da justiça, plenitude da lei. Em seguida, Jesus aprofunda o seu ensinamento no versículo 20, passando ao ambiente da estatura da obediência para o espaço da justiça superior. Se já não é uma situação fácil ser medido pela obediência, quão difícil será ser avaliado pela justiça superior? E é exatamente isso que Jesus diz. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Versículo 20. Essa afirmação categórica de Jesus aponta para pelo menos duas direções. Primeira, Jesus está dizendo que a hermenêutica que os escribas e fariseus fizeram dos mandamentos de Deus diminuíram e, em muitos casos, até eliminaram a justiça existente neles. A retirada da essência dos mandamentos e a consequente superficialidade com que eram ensinados e praticados tornavam os escribas e fariseus verdadeiros anões em termos de justiça. A segunda, Jesus está dizendo que a hermenêutica adequada para se entender a essência dos mandamentos de Deus é a empregada por ele próprio, por Jesus, fundada naquilo que está escrito e não no que foi dito aos antigos. Então não é a verbalização oral, mas a verbalização escrita, né, por Jesus Cristo, né? E, portanto, aquele que ensinar e praticar os mandamentos de Deus na forma foi dito aos antigos, portanto, aquele que ensinar, e praticar os mandamentos de Deus na forma como ensinada por Jesus, excederá em muito a justiça dos escribas e fariseus. Cumpre anotar que a hermenêutica adotada, adequada para se entender a essência dos mandamentos de Deus, é a empregada por ele próprio, fundada naquilo que está escrito e não no que foi dito aos antigos. E, portanto, aquele que ensinar e praticar os mandamentos de Deus na forma como ensinada por Jesus, excederá em muito a justiça dos escribas e fariseus. Cumpre anotar que a hermenêutica adotada por Jesus, que preserva a essência dos mandamentos de Deus, será vista logo em seguida. Segundo o ensinamento de Jesus, se a justiça do cristão não exceder em muito a dos escribas e fariseus, essa circunstância levanta obstáculos intransponíveis para que o cristão possa entrar no reino dos céus. Então, se nós não formos melhores, né, se a nossa justiça não for maior, não for melhor e não for perfeita em Jesus Cristo, nós não obteremos êxito e teremos aí dificuldade, né, para herdar o reino dos céus. Nós temos que nos preocupar com isso, né? É dessa forma que aí eu falo que nós precisamos nos preocupar com essas questões de estarmos fazendo tudo de acordo com os mandamentos, né, com a palavra do Senhor, né, para que nós não venhamos aí a ser surpreendidos por perdermos a nossa herança, né, que é o reino dos céus. Amém? A conclusão que nós chegamos em uma perspectiva sobre a lei de Deus, capítulo 5, 17 ao 20, é a seguinte: Jesus faz uma conexão dos seus ensinamentos com os ensinamentos de Moisés e do Antigo Testamento. Aqui descobrimos como a lei e os profetas nos tempos de Cristo, as pessoas tinham somente o Antigo Testamento. Desculpem, meus irmãos. Conclusão: Jesus faz uma conexão dos seus ensinamentos com os ensinamentos de Moisés e do Antigo Testamento, aqui descritos como a lei e os profetas. Nos tempos de Cristo, as pessoas tinham somente o Antigo Testamento,
Os primeiros 5 livros eram considerados como tendo a autoria de Moisés, e grande parte do restante do Antigo Testamento havia sido escrito pelos profetas. Embora a mensagem de Jesus fosse radicalmente diferente da mensagem do sistema que era ensinado pelos líderes religiosos da época, os escribas e os fariseus, ele diz que não havia vindo para abolir a lei e os profetas. Os escribas e fariseus eram os líderes religiosos reconhecidos por todos. Eles haviam criado uma longa lista de regras a serem seguidas, com o fim de se alcançar a justiça. Jesus, na realidade, não estava trazendo e impondo novas regras. Portanto, é razoável pensar que Jesus tivesse que explicar a seus discípulos os motivos pelos quais suas mensagens eram diferentes. Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Ele não estava se referindo à longa lista de normas produzida pelos escribas e fariseus. Sua mensagem estava centrada no cumprimento da lei. A implicação disso é que a abordagem dos escribas e fariseus não estava funcionando e jamais funcionariam para alcançar a justiça. Jesus está inaugurando um novo caminho para o cumprimento da lei e dos profetas. Os fariseus eram consumidos pela lei, mas Jesus deve ter adicionado os profetas, porque eles sempre se referiam a ele, o Messias, como a única forma de cumprir a justiça. A lição de hoje nos desafia a obedecer à lei na forma ensinada por Jesus. Não apenas a obediência, somos também desafiados a manifestar uma justiça dos escribas e dos fariseus. Somos compelidos a aprender com Jesus a como lidar com a lei de Deus. Então, meu irmão, nós somos também desafiados a manifestar uma justiça dos escribas e dos fariseus, né? Nós somos desafiados a manifestar uma justiça dos escribas e dos fariseus. Somos compelidos a aprender com Jesus a como lidar com a lei de Deus. Então nós temos, né, que realmente, como diz aqui, nos depararmos com essas justiças, né, dos escribas e fariseus, e aprendendo com as leis de Jesus Cristo modificadas, fazendo assim a diferença, né? Então nós temos sim que olhar os erros dos fariseus, nós temos que observar os erros dos fariseus, dos hipócritas, dos escribas, né, dos corruptos, e fazer de forma diferente, fazer da forma que Jesus nos ensinou a lidar com a lei. Amém? Então, espero ter ajudado os irmãos de alguma forma. Como eu disse, eu tenho esses estudos aqui, salvo no arquivo. Alguém que precise, que queira aí ler de uma forma minuciosa para entender melhor, ou até apresentar numa escola dominical que esteja iniciando em sua igreja, ou apresentar mesmo para os seus filhos em sua casa, numa hora de oração, numa hora de devocional. Esse trabalho está por aqui e eu apresento para os irmãos, tá? Da forma que o irmão quiser, como arquivo. Tá? Só fazer contato pelo zap 61996800823 e eu envio. Quero pedir desculpa aos irmãos pelos erros, né? Hoje aqui tá meio abafado por causa de chuva, mosca perturbando, mas graças a Deus estamos em oração e nada nos atrapalha no nosso trabalho. Quero agradecer aqueles que se inscreveram no canal, que deram like, que ativaram o sino. Peço àqueles que não fizeram, por favor, façam. Façam mesmo. E a pergunta que não quer calar, mas cristão é bíblico? Nós temos que prestar muita atenção nisso, meus irmãos. Muitos acontecimentos ruins, muitas coisas que desabonam o evangelho, muitas situações acontecendo que são gritantes. Esses dias eu estava vendo um rapaz que louvou uma música do Jota Quest dentro da igreja. Irmãos, nada contra a música. A música é de bom gosto, sendo ela do mundo, é bom de se ouvir.
Agora, nós temos que saber que há tempo para tudo e tem lugar para todas as coisas. O lugar sagrado é sagrado, e o que tem que entrar ali é o que é sagrado. Aí a pessoa me diz assim: ah, mas tem hinos que falam diversas coisas erradas, irmão. Aí já vai da intenção do coração. Se a pessoa tem aquela intenção ou não, Deus é que sabe. Mas é o louvor a Deus que tem que ser tocado dentro das igrejas. Música do mundo é do mundo. Aquele que gosta de ouvir em sua casa, confessa aos irmãos que nada contra e acha até que não tem problema algum, desde que haja uma letra de qualidade e que fale de amor e de coisas boas e que apresente coisas boas. Porque, infelizmente, nós sabemos que existem músicas aí que sem condições de ouvir, músicas do mundo. Assim como tem louvores também. Mas os louvores é que tem que ser apresentado, meus irmãos, dentro das igrejas. A Bíblia Sagrada é que tem que ser lida pelo cristão, estudada pelo cristão. Né? As conversas, as situações, nós temos que resolver no cunho pessoal, dentro das igrejas e diretamente com os irmãos. Quando eu não tenho a certeza de um assunto, eu sou leviano em levá-lo adiante. Não tenho honra quando faço isso. Sou mentiroso, fofoqueiro e aí não sirvo para estar no reino de Deus. Quem age dessa forma é tudo isso que eu falei, irmãos. Vamos ficar atentos. Muitas coisas sendo apresentadas para desviar os caminhos. Vamos observar essas condições de destruição que são apresentadas todos os dias, principalmente para nossas crianças. Amém? Muito obrigado, meus irmãos. Ótima noite, bons estudos. Vamos estudar e ler a Bíblia. Amém? Grande abraço, fiquem com Deus.